nós precisamos ensinar as crianças a terem a atenção. E mais do que isso, a ter uma atenção sustentada. Ou seja, não só aquela atenção que dure 2 minutos, mas uma atenção que sustente por um período de tempo e cada vez amplie mais para que a gente possa pegar essa criança e no período de tempo que a gente tem que ensiná-las, passar conteúdo para essa criança esteja totalmente focada. Eu vou falar para vocês uma coisa pessoal aqui. Eu tenho 43 anos. Quando eu estudei, na época que eu estudei, eu me lembro de aprender, por exemplo, com a cartilha Caminho Suave. Acho que muita gente da minha época aprendeu dessa forma. Era penoso, tinha que decorar todas as sílabas, a gente demorava mais para ler, a escrita muitas vezes saía errado. E, obviamente, que eu não tive todas as oportunidades que hoje eu dou para o meu filho e que eu ensino aqui para vocês, porque depois saí aí desse período escolar, que eu já estava alfabetizada, aí eu fui fazer minha faculdade, eu fui fazer música desde muito criança, então, obviamente, que a música me salvou em muitos sentidos, mas eu, gente, eu sou uma pessoa, quem me conhece de perto sabe, eu sou uma pessoa desligada, e eu posso dizer desatenta. Eu sei que, às vezes, a pessoa já pode falar assim, será que você não tem um TDAH, um déficit? Não tenho nada. É porque eu não fui treinada, quando criança, a ter atenção. Então, a atenção que eu tenho, eu devo à música, porque eu estudava música, então eu tinha que ficar um tempo ali tocando, e só que, quando eu era criança e eu aprendi música, ou aprendia piano, por exemplo, eu queria estudar música, mas era muito penoso para mim ficar sentada no banquinho tocando piano. Eu lembro que a minha mãe fazia eu ficar tipo 1 hora. Gente, 1 hora. Era terrível, eu chorava, minha mãe ficava com o chinelo na mão. Gente, na minha época era assim que as mães ensinavam as crianças. Ao ponto de muitas vezes a minha mãe falar, eu vou tirar você do piano. E aí eu chorava, porque eu falava, mas eu gosto. E eu pensava, mas por que eu não consigo, né? E obviamente que depois eu fui tendo experiências significativas com aquilo e fui me acostumando a ficar mais tempo em estudar. Mas eu tô falando isso para vocês, porque vê se você é assim como eu, porque eu sei que muita gente é. Eu tenho, gente, uma dificuldade em focar, em ter atenção por muito tempo. Essa atenção sustentada, eu tenho uma dificuldade quando não é um assunto que eu gosto muito. Então, óbvio que se for um assunto que eu gosto de ler, por exemplo, nossa, eu pego aquele livro e fico horas. Às vezes eu quero terminar o livro. Mas quando é um assunto mais teórico, ai, como é difícil, gente. Ai, como é difícil. E é necessário. Mas por que eu tô falando isso? E eu sei que muitos adultos são assim. Muitos adultos são assim. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, ou, sei lá, você está no meio da sua aula, a sua chefe está falando ali, é reunião. Isso acontece muito comigo, tá? Eu tenho que treinar e me policiar o tempo inteiro. De estar ali a chefe falando, a coordenadora falando, assuntos e tal, e eu tô aqui olhando para ela, daqui a pouco, pá, eu me desligo, eu vou para minha casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e de repente eu volto e falo, meu Deus, eu perdi, eu não sei o que ela falou, meu Deus, o que ela falou? Eu e a maioria de nós adultos que não tivemos a nossa atenção treinada quando criança, a gente aprende a lidar com isso no dia a dia, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, mas quando a gente entrega desde muito cedo para as crianças exercícios que a gente vai treinar a atenção dela, e esse treino da atenção, claro que no começo a gente vai entregar aquilo que dá prazer, a gente vai fazer ela ter prazer com aprender, mas essa criança ela vai crescer e ela vai perceber que muitas vezes ela vai precisar ter foco e atenção, às vezes num assunto ou num momento que ela não está afim. Mas se ela foi treinada, ela vai conseguir ter essa atenção sustentada para qualquer assunto. Mas esse treinamento, ele precisa acontecer durante a infância, para que essa criança não sofra como muitos de nós adultos sofremos hoje com a tal da atenção sustentada, que dependendo do que acontece ou do que for, a gente tem dificuldade em reagir, em agir. Certo?